Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Este conteúdo também está disponível em podcast nos links abaixo. Livro 1. As Causas Primeiras. Capítulo 3. Criação. Formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Pergunta número 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Sem dúvida que ele não pôde se fazer por si mesmo, e se fosse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não pôde se ter feito a si mesmo e que não podemos ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Pergunta número 38. Como Deus criou o universo? Por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade todo-poderosa que estas belas palavras do Gênese. Deus disse, que a luz seja, e a luz foi. Pergunta número 39. Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. Pergunta número 40. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? Isso é exato, mas o que é absurdo é crer-se em sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente se lhe atribui, porque todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Pergunta número 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Pergunta número 42. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito porque só o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número de séculos dessa formação. Formação dos seres vivos. Pergunta número 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar, então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Pergunta número 44. De onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? A Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Pergunta número 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Eles estavam, por assim dizer, em estado de fluido pelo espaço, entre os espíritos ou entre outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Porque não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos. Conservamos, durante anos, sementes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão em uma dada temperatura e num meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente de vitalidade que aguarda uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação dos seres vivos partindo do caos pela força da própria natureza diminui alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso, ela responde melhor à ideia que fazemos de sua força se exercendo sobre os mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais. Mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Pergunta número 46. Existem ainda seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo existia já em estado latente. Sois testemunhas todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência?
é um pequeno mundo que dormita e que se cria. Pergunta número 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que levou a se dizer que o homem foi feito do limo da terra. Pergunta número 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Pergunta número 49. Se o germe da espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais, espontaneamente, os homens como na sua origem? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, podemos dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram neles os elementos necessários à sua formação para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Povoamento da Terra. Adão. Pergunta número 50. A espécie humana começou por um só homem? Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a Terra. Pergunta número 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que assinalais, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certo país após alguns dos grandes cataclismos que em certas épocas diversas perturbaram a superfície do globo e veio a ser o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham se cumprido em alguns séculos se o homem não estivesse sobre a Terra senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns consideram, e com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria personificando as primeiras idades do mundo. Diversidade das raças humanas. Pergunta número 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos da mesma mãe que, educados um longe do outro e diferentemente, não se assemelham em nada quanto ao moral. Pergunta número 53. O homem nasceu sobre diversos pontos do globo? Sim, em épocas diversas. E isso é uma das causas da diversidade das raças. Depois os homens, em se dispersando sob diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram os novos tipos. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades de um mesmo fruto impedem que pertençam à mesma espécie? Pergunta número 54. Se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar por isso de se reconhecerem como irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras literalmente. Pluralidade dos mundos. Pergunta número 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia há homens que se creem muito fortes que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem a posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Pergunta número 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de modo algum. Pergunta número 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Sem dúvida. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Pergunta número 58. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis e muito mais importante que sobre a Terra?
Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água. Assim acontece em outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós sobre a Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e luz necessárias aos seus habitantes. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Pergunta número 59. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação segundo o grau de seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela dada pelos espíritos confirma a opinião admitida há longo tempo pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a que está em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério faz reconhecer que essa contradição é mais aparente que real e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. A questão do primeiro homem na pessoa de Adão, como única fonte da humanidade, não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu em certa época de tal forma oposto ao texto sagrado que não houve tipo de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto e, todavia, a Terra gira malgrado os anátemas, não podendo hoje ninguém contestá-los sem agravar a sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em torno de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso a Terra não existiria. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, veio provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil, estando provado que os 6 dias de criação indicam períodos, cada um podendo ser de várias centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato também constante como aquele do movimento da Terra e que a teologia não pode se recusar a admitir, prova evidente do erro em que podem cair os que se atêm à letra das expressões de uma linguagem frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos aparecem em sua superfície, e esta ordem está de acordo com aquela indicada na Gênese, com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus em algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza em alguns milhões de anos. Deus ficou por isso menor ou menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Não, evidentemente. Seria preciso fazer-se da divindade uma ideia bem mesquinha para não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nola mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de se cumprir sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo com isso, com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio universal do ano 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo anterior à aparição do homem, atendendo que, até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas qualquer traço de sua presença, nem de animais da mesma categoria sob o ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode ocorrer que, de um momento para outro, adquira-se a certeza material dessa anterioridade da raça humana e então se reconhecerá que, sob esse ponto, como sobre os outros, o texto bíblico é uma alegoria. A questão é de se saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite mais confundi-los e do momento em que se encontrem os vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não foi o primeiro homem ou que a sua criação se perde na noite dos tempos.
Contra a evidência não há raciocínios possíveis e seria preciso aceitar esse fato como se aceitou aquele do movimento da Terra e dos 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico, em verdade, é ainda hipotética, mas eis aqui o que o é menos. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos depois toda a raça humana foi destruída, à exceção de uma só família, disso resulta que o povoamento da Terra data de Noé, quer dizer, de 2.350 anos antes da nossa era. Quando os hebreus emigraram do Egito no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que, nessa época, a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo levar-se em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época bem mais recuada. Seria preciso, pois, que do 24º ao 18º século, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo-se que os outros não o fossem, mas que, nesse curto intervalo, a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças vem ainda em apoio desta opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações nos caracteres físicos, mas se conhece até onde pode chegar as influências dessas causas, e o exame fisiológico prova que há, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas que aquelas que podem o clima produzir. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz, apenas cria variedades. Ora, para que houvesse cruzamento de raças era preciso que houvesse raças distintas, e como explicar sua existência dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, ainda próximo? Como admitir que em alguns séculos certos descendentes de Noé se transformaram a ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica ao contrário, em se admitindo a existência dos homens antes da época que lhe é vulgarmente assinalada, que as origens são diversas, que vivendo há 6.000 anos, Adão tenha povoado uma região ainda desabitada. O dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial confundida com o cataclisma geológico, tendo-se em conta, enfim, a forma alegórica particular ao estilo oriental e que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso é prudente não se negar apressadamente como falsas doutrinas que cedo ou tarde, como tantas outras, podem desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem, engrandecem-se caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável.